Ok, vamos lá. Hoje a gente tem um material realmente especial para fazer uma análise a fundo. Muito especial. A gente vai decodificar uma tatuagem de estilo polinésio. E, olha, não é qualquer uma não. Definitivamente não. A arte foi criada e, o mais importante, explicada por Janser. Ele é um especialista tão respeitado que foi consultor no filme Moana da Disney. Exato. Foi ele quem explicou todo esse universo de símbolos para a equipe de animação. Então a nossa missão é essa: decodificar a narrativa visual, entender a história que está sendo contada ali na pele. E o fascinante é que a palavra história é a mais correta mesmo. Não é só um desenho bonito. De jeito nenhum. Uma tatuagem polinésia tradicional, o tatu, transcende a estética. É uma linguagem, sabe? Um documento vivo. Cada símbolo é uma palavra. Exatamente. Cada símbolo é uma palavra. Cada conjunto é uma frase que fala sobre identidade, sobre linhagem, status, crenças, sobre o lugar daquela pessoa no universo. É uma biografia que se carrega no corpo. Uma biografia que, pelo que eu entendi do material, não começa com a pessoa, mas com o universo inteiro. O ponto de partida de quase tudo é a tal da Cruz Marquesã. Isso, a Cruz Marquesã. Pensa nela como o alicerce de tudo, a fundação, A base. a base. Ela representa o equilíbrio entre os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. É um símbolo de harmonia, de coerência no cosmos. Entendi. Antes de falar do indivíduo, se fala do mundo onde ele vive. Perfeito. É um lembrete de que a pessoa é parte de um sistema muito maior, né? Que tudo está interligado. A sua história não acontece no vácuo. Ela acontece dentro desse cosmos equilibrado. Então não são só palavras, é quase como a gramática fundamental de toda a história. Boa analogia. Antes de qualquer personagem, de qualquer ação, você define as regras do universo. É o palco onde a vida acontece. Perfeito. E se a Cruz Marquesã é o palco, o próximo símbolo nos dá a nossa localização nele. O eu. A estrela náutica polinésia. Exato. Para um povo que navegou pelo Pacífico, usando só as estrelas, o céu, as correntes, a estrela não era só um ponto de luz, né? Era o GPS da época. Era o guia, o mapa, o farol. E o material ressalta uma coisa importante. Essa navegação não é só física, certo? Sim, a ideia de encontrar o caminho vai muito além. Muito além. A frase que o documento cita é que quem é capaz de encontrar o seu caminho ao olhar para as estrelas é um grande conhecedor de si mesmo. Uau! Conecta a orientação externa com a bússola interna, sabe? Navegar no oceano exigia um conhecimento profundo de si mesmo, dos seus limites, da intuição. De ler os sinais da natureza. Rumo certo na jornada da vida. Ok, então a gente tem o palco, o universo, e a gente tem o guia, a estrela. Os primeiros atores a entrar em cena, imagino que sejam a família, os ancestrais. Sempre. A cultura polinésia tem uma ênfase imensa no coletivo. O nós antes do eu. Imenso é pouco. O eu quase não existe sem o nós. E não tem símbolo que capture isso melhor do que a planta do linho sagrada, a flex. A metáfora visual dela é muito poderosa. É de uma poesia incrível, né? A folha central, a menorzinha, é a criança, o rito. Certo. Ela é literalmente abraçada, protegida pelas 2 folhas do lado, que são os pais, os Aoirito. E não para por aí. Não, porque esse núcleo familiar é, por sua vez, abraçado e protegido pelas folhas de fora, as maiores. Elas representam os avós e os ancestrais, os Aumakua. É fascinante. A própria estrutura visual do símbolo reforça essa visão de mundo. Os ancestrais literalmente como um escudo protetor para as novas gerações. A força não está na independência. Mas na interdependência, exatamente. É uma filosofia muito diferente. Totalmente. E isso se reflete até na prática, no dia a dia. O material menciona que, por respeito, nunca se cortam as folhas do centro, a criança e os pais. Para não enfraquecer a planta. Exato, para não enfraquecer a família. A colheita é feita a partir das folhas externas, as dos ancestrais, para garantir que o coração da planta continue forte. E essa ideia de interdependência leva a outro símbolo, as tranças. Ah, sim. A lógica da corda, né? Uma fibra sozinha é fraca,
Mas várias juntas? Ficam inquebráveis. A trança é a representação visual da comunidade, da linhagem. Como assim? Uma ponta da corda são os ancestrais fundadores. A outra ponta, os recém-nascidos. E a corda cresce a cada geração, mas a força dela depende da solidez da base, dos antepassados. Desrespeitar os mais velhos seria como desfiar a corda. Perfeito. Enfraquece todo o conjunto. E como são representadas essas fibras, as pessoas que formam a comunidade? Para isso existe o Enata. É uma figura humana, bem estilizada, quase um boneco palito sagrado. Dependendo da posição, representa homens, mulheres, deuses e as relações entre eles. Amigos, parentes. Isso. E quando vários Enatas são desenhados de mãos dadas, eles formam a Niata, que simboliza a amizade, a comunidade interligada. Ok. Então temos a família, a linhagem, os indivíduos. Mas e a comunidade trabalhando junta, com um objetivo em comum? Aí entra a cupenga, a rede de pesca. Faz todo sentido. A rede é um símbolo poderoso, claro. Representa a abundância, o sustento que vem do mar. Mas o significado mais profundo está no processo. No trabalho em equipe. Isso. Uma rede de pesca só funciona com todo mundo junto, cada um fazendo sua parte. Ela simboliza essa união para um bem maior. A ideia de que o sucesso de todos depende do esforço sincronizado. Essa ideia da rede, da união, me leva para o outro lado da moeda. A união para proteção. Imagino que agora entrem os símbolos de um espírito mais guerreiro, né? Sem dúvida. Eles são bem diretos. O mais óbvio são as pontas de lança. O significado é claro. Bem claro. Força, coragem, persistência. É o espírito guerreiro em sua forma mais pura. Uma declaração de que se está pronto para lutar. Pela família, pela terra. Exato. Mas uma lança também é uma ferramenta de caça, de prover. O símbolo tem essa dualidade. Boa pergunta. Na cosmologia deles, essas coisas raramente se excluem. A mesma força que você usa para caçar um javali para alimentar a vila é a força que você usa para defender essa vila. É o poder de agir. Isso, para sustentar ou para proteger. É sobre ser decisivo, eficaz. Agora, um símbolo que eu achava que entendia, mas que o material revela ter uma complexidade extra, são os dentes de tubarão, o Nilmanum. Eu sempre associei com força bruta, ferocidade. E tem isso, claro. O tubarão é um predador alfa, um alma-cua, um espírito ancestral poderoso. Os dentes simbolizam força, poder, proteção. Mas o que é realmente fascinante é o outro significado. Que é? Adaptabilidade. O tubarão é um mestre da sobrevivência, um animal perfeitamente adaptado. Espera aí. Dentes de tubarão significando adaptabilidade, isso muda tudo. Muda, né? Muda a percepção do que é ser um guerreiro. Não é só ser o mais forte, mas também o mais inteligente, o mais flexível. Exatamente. A força bruta sem inteligência é frágil. A verdadeira força, a que dura, é a que se adapta. União mané na pele é um lembrete. Seja feroz para proteger o que ama, mas seja resiliente para navegar pelas mudanças da vida. E essa proteção não é só física. Nunca é só física. A força mais profunda, segundo eles, vem dos ancestrais. A gente sempre volta para eles. Sempre. O símbolo paioio, por exemplo, ele representa especificamente os espíritos protetores, a força espiritual que vem da linhagem. A ideia de que você nunca luta sozinho. Se os ancestrais estão com você. Sempre. E tem também o Etua, um símbolo de carga espiritual imensa. É colocado como uma oferenda, para honrar e invocar a proteção dos deuses sobre as pessoas na tatuagem. Quase um amuleto sagrado na pele. É isso. E essa proteção se manifesta até nos sentidos. O Materi fala do Matahoata, os olhos do tique. O tique é a figura protetora. Isso, um ancestral divinizado. O Matahoata foca nos sentidos aguçados dele. Os olhos grandes, as narinas abertas. A simbologia é que o protetor está sempre vigilante, sempre alerta. A proteção vem da percepção, então, de ver o perigo antes que ele chegue. De novo, não é só força, é consciência. Ok, já cobrimos o universo, a comunidade, a força, mas e a jornada do indivíduo nisso tudo?
A história pessoal de crescimento, de superação. Essa jornada muitas vezes é representada pela figura de Kena. Um personagem da mitologia. Fascinante. Filho de mãe humana e pai Deus. Uma figura híbrida que não pertencia totalmente a nenhum dos mundos. Estava sempre no meio. Sempre testando os limites, desafiando deuses e homens. Na tatuagem ele simboliza a pessoa astuta, engenhosa, que desafia os próprios limites e o status quo. A figura do disruptor, né? O inovador. Me lembra um pouco Prometeu, o Loki, aquele arquétipo de traz progresso através do caos. É uma ótima analogia. Kena é o motor da mudança. E a jornada dele é representada por outro símbolo, o Kaake, o caminho que os heróis seguem. O caminho do herói. Só que o que me chama a atenção é que esse caminho não é sobre conquista pessoal. Pelo contrário, o valor central é a generosidade, dar mais do que se recebe. Então, o heroísmo nesse contexto não é acumular poder para si. É contribuir para o bem-estar da comunidade, transcender os problemas pequenos. É um heroísmo altruísta. Que precisa de outras virtudes, imagino. Precisa. O herói Kena, com toda a sua astúcia, seria só um rebelde egoísta sem a sabedoria de outra virtude, a Puaíca. E o que ela representa? A qualidade de estar sempre pronto para ouvir, de ser generoso, compreensivo, é a força da empatia. Entendi. A jornada do herói, o Kawaki, não pode ser feita sem a compaixão da Puaíca. Força e astúcia precisam de empatia para virar heroísmo de verdade. Exatamente. E essa jornada toda, essa vida, leva a continuidade. O ciclo precisa se fechar. E ele se fecha com o Vai Toe. Na essência, é um símbolo de fertilidade, de continuidade. É a promessa de que a jornada, a família, a comunidade, nada disso termina com o indivíduo. Continua através das novas gerações. Garantindo que a corda da vida, aquela das tranças, continue a crescer, a se fortalecer. Fecha o ciclo que começou lá atrás com os primeiros ancestrais. Então, o que tudo isso significa, no final? Juntando as peças, fica claro que não é uma coleção de desenhos bonitos. É um documento de identidade vivo. Totalmente. É um mapa complexo que diz: eu existo nesse universo equilibrado Cruz Marquesan, guiado pela sabedoria Reoô, eu venho desta linhagem protegido pelos meus ancestrais, Flex Tranças, eu sou forte e adaptável, pontas e lança Niomano, e na minha jornada eu busco desafiar meus limites, mas sempre com generosidade e empatia. Kena Kaake, Puaíca, para garantir que a vida continue. Vai Toy. Uma síntese perfeita. É uma declaração de identidade tão densa quanto qualquer texto escrito. E o mais incrível é que, embora os símbolos, o alfabeto, sejam os mesmos para a cultura, a forma como eles são combinados cria uma narrativa única. Intransferível. Isso. É como se todos tivessem as mesmas notas musicais, mas cada pessoa compusesse uma sinfonia completamente diferente na própria pele. Uma biografia visual, como você disse lá no começo. A história de uma vida contada sem uma única palavra escrita. Exatamente. E isso levanta uma questão importante. Qual? Com base na forma como esses símbolos antigos contam histórias tão profundas, que símbolos, sejam eles tradicionais ou modernos, seriam escolhidos hoje para narrar a própria história de vida na pele? E o que essa escolha diria sobre como as nossas identidades e as nossas tribos são definidas no mundo de hoje?